Estamos de volta com o Clube da Bola aqui na NDTV para todo o estado de Santa Catarina e também para o planeta Terra no ndplay.com.br. Você pode participar do programa, o nosso número de WhatsApp está na tela, é o 48, código 991914706. Vou ler uma mensagem aqui para introduzir o assunto. Mensagem do Rodrigo Duarte. Boa tarde, Mancha. O jogo do Avaí ganhou, porém não convenceu. Com esse elenco não sobe, vai lutar para se manter na atual Série B. Mensagem do Rodrigo Duarte, que acompanhou a vitória, mas não se empolgou muito. Jorge Júnior esteve por lá, o Avaí quebrou uma sequência de 9 rodadas sem conseguir os 3 pontos, sem saber o que era uma vitória. Venceu apertadinho o Operário de Ponta Grossa por 1-0, gol do Thiago Pagnussá. É isso, Jorge? Conta pra gente que você, enquanto a gente passa aí os melhores momentos. Isso mesmo, Mancha, uma vitória importante para o Avaí para voltar a vencer. E desse momento ruim de 9 jogos, ninguém. E o torcedor o Rodrigo tá meio desesperançoso com a possibilidade de acesso. Essa vitória botou de novo o Avaí na briga. Agora tá 2 pontos do G4. Tá certo que tem a rodada para andar, mas é um caminho interessante para o time voltar a figurar entre os primeiros. Ainda tá um pouco atrás na tabela, mas na pontuação tá muito próximo dos primeiros colocados. O time do Anderson Moreira jogou um pouco mais recuado, teve menos posse, principalmente no segundo tempo. E o goleiro César fez algumas defesas, mas não teve uma chance muito clara assim. O time do Operário, que é muito bem treinado, até chamou bastante atenção da gente, o futebol jogado pelo Operário. O Avaí foi um pouco mais defensivo, tanto que jogou um 4 no meio, o Garcês e o Love na frente. E aí teve essa jogada, o lance do gol aí. Esse é um dos lances de Pedro Castro alça a bola na área, rasteiro, o zagueiro falha. E aí o Thiago Pagnussá só entra batendo ali, comemorando. Um alívio muito grande na ressacada, né? Pouco mais de 4.200 torcedores. O torcedor ainda está desconfiado. O horário também, sexta-feira, 7 da noite, não é tão bom assim, mas mesmo assim ontem não tinha fila. Mas o Avaí fez o que precisava, Mancha, vencer jogo. E mesmo assim, sem precisar dar aquele espetáculo. O torcedor até não teve vaia no período do Gilmar, na reta final. O time foi muito brigador, até o final todo mundo correndo. Wagner Love jogou mais minutos do que vinha jogando. Zé Ricardo na cabeça de área do Avaí na frente. Eu até perguntei na entrevista coletiva pro Anderson por que ele não tirou o Garcês, né? Ele fez só 3 substituições, não fez as 5. E aí ele botou o Garcês na direita, porque ele precisava de alguém que tivesse impulsão para brigar na bola aérea, principalmente defensiva, porque no finalzinho do jogo o Operário ensaiou escanteios, alçando bola na área, e o Garcês, como é bom nisso, é um cara que tem bastante impulsão, acabou ficando por conta disso. Então o Avaí já voltou para treinar, hoje tem treino na ressacada, o pessoal foi fazer um regenerativo, porque o próximo jogo é uma batalha, é contra o Santos, o líder Santos, sábado que vem, 4 da tarde, lá na Vila Belmiro. Mais importante do que o bom futebol foi o Avaí voltar a vencer depois de 9 jogos. O torcedor até comemorou, teve o chopinho, buzinaço depois da ressacada, coisa que já tinha tempo que eu não acompanhava, e o Anderson Moreira, muito pé no chão, e ele prometeu na coletiva, o Avaí vai brigar pelo acesso. Várias assim, sem jogar bem, mas somando 3 pontos, e sem tomar gols, o Avaí parou de tomar gols, isso mostrou bem forte defensivamente ontem, é importantíssimo para quem quer almejar o acesso ao fim da competição. Legal, você falou do buzinaço, eu não sei, depois do Badá e o Cacá vão contar a gente se rola buzinaço em Chapecó, em Itajaí. Aqui na nossa região tem a história do buzinaço, acaba o jogo, o time da o Figueirense ou Avaí, e o pessoal da rádio provoca, né? Passa ali o replay do gol, o áudio, e todo mundo toca a mão na buzina, né? E quem às vezes está passando despercebido, o que está acontecendo? Está todo mundo buzinando, você não precisa estar perto do estádio, em qualquer lugar que você esteja ouvindo a rádio, ouvindo o jogo, acaba fazendo o buzinaço. 2 perguntas para Jorge Júnior. Eu acho que a gente vai rever as imagens ali do Avaí. O gol do Pagnussá foi meio assim de canela, com o joelho misturado, mas a bola morreu lá dentro. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é a seguinte: tem gente já fazendo a mala e deixando a ressacada? Ouvi essa informação hoje pela manhã. O nosso Lucas Matos veio com essa pra gente. Talvez o Adenilson, é isso? O Adenilson e o Potker? A primeira pergunta, o gol foi meio Décio Antônio, né? Não tinha um pouco mais de qualidade, né? Mas vale. Tinha muito mais. Mas lembrou mais lembrou mais o Paulo César, aquele duro, parecia um robô andando, correndo naquela... Um abraço, Décio.
Milton Maluco, alguém assim nesse sentido. Entendi, Milton Maluco, E saudades. sobre a Barca, 2 jogadores deixaram mesmo o Avaí nessa semana. O William Potker e o Ademilson. O Avaí, a decisão é da diretoria e foi tomada antes do Wenderson Moreira chegar aqui na ressacada. Entendi. Os dois estão afastados, vão ter o contrato rescindido. O Avaí está buscando aí oportunidade de mercado para repassá-los. O Potker teve até uma sondagem de Portugal, mas o salário assustou e ele continua aqui, mas está treinando separado, eles não estão treinando com grupo. Chegou a se cogitar mais jogadores irem, né, sair nesse momento de instabilidade que o time estava vivendo. Mas, por enquanto, ontem a gente viu, um dos nomes que estava contados era o João Paulo. O João Paulo entrou ontem no segundo tempo no lugar de Giovani. Jogou bem, entrou, foi bastante importante em segurar o jogo, dar um pouco mais de velocidade na reta final do jogo e segurar a bola. E o Giovani também foi uma partida um pouco mais segura. Então, por enquanto, não sai mais ninguém. Tá os dois ali, o William Potker e o Ademilson não fazem mais parte do elenco, não vão ser reintegrados. O Avaí já tomou a decisão de não contar com eles. Motivo? Extracampo. Ixi. Não é só o que vinha produzindo ou não produzindo dentro de campo, mas principalmente o extracampo. O Potker perdeu aquele gol semana passada contra a Ponte Preta, cara a cara com o goleiro. O Ademilson fez um gol só em 11 jogos que disputou pelo Avaí, lá contra o Concórdia no Catarinense, e depois estava até sumido das relações das partidas. Então os dois jogadores não... E além disso, Mancha, tinham um salário alto. Então, uma reorganização do Avaí no meio da Série B, e com essas duas saídas abre espaço para chegar mais gente. E é necessário, principalmente no meio campo e na defesa, porque ontem o Avaí tinha só 3 zagueiros. Os dois titulares no banco, o restante estava tudo machucado. Só rapidinho, você falou ali, a negociação com Portugal não rolou, um susto no salário. Um susto porque o salário era muito baixo ou um susto porque o Potker tem um salário muito alto? Muito alto, né? O cascalho entendi. Ali é bem molhado. Entendi. Ó, vamos pro Kaká, falar do Brusque, né, Mirassol? Perdeu ontem fora de casa, 2-0, gols de De La Torre e Lucas Ramon marcaram para a equipe de São Paulo. E Kaká, por aí, pra gente não perder a sequência. Tem buzinaço, tem a tradição do buzinaço. Brusque fez buzinaço quando conquistou os acessos também, o campeão da Copa Santa Catarina, teve carreata também, enfim. Momentos especiais de títulos ou acessos, o pessoal aqui da região do Vale faz também. E na época de rádio a gente provocava também, acho que é uma tradição, né, Mancha? Legal. E o Brusque, conta pra gente o que aconteceu ontem em mais uma derrota da equipe. Tem sido rotineiro, viu, Mancha? Derrota ontem para o Mirassol. O Mirassol está fazendo uma bela campanha. Técnico Moser fazendo esse bom trabalho. A gente conheceu o Moser mais ou menos ali na Chapecoense. O trabalho não foi legal, mas no Mirassol ele está fazendo com que o time do interior de São Paulo brigue pelo acesso. Acho que o Mirassol aí é um dos candidatos. E ontem o Brusque jogou mal novamente. O Luizinho Vieira tem insistido com 3 zagueiros, não adiantou. O time tomou 2 gols. Tem muita dificuldade para fazer. Até nesse 4-3-3 aí, o meio-campo acabou sendo bastante prejudicado. O Brusque teve uma dificuldade muito grande de criar oportunidades. E aí lá na frente também tem uma dificuldade para fazer gols. Enfim, é uma derrota que pode ser considerada normal pela campanha que vem fazendo o Mirassol, mas é que o Brusque ele precisa de pontos, ele precisa pontuar. A fuga do rebaixamento passa por um Brusque que faz gol, que vence e não consegue. São 3 jogos sem vitória, 3 jogos sem marcar gols. E apesar até de a rodada ajudar, o Luizinho tem falado em ansiedade. Quando chega o Brusque, se vencer, situação que a Chape vai estar agora nesse final de semana, se vencer, sai. Aí parece que o time joga mal. E foi assim, o Brusque teve essas oportunidades, se vencer, sai da zona de rebaixamento. Aí perde, empata e tem uma dificuldade muito grande de fazer gols. Diretoria prometeu. Chegaram 2 uruguaios, até eles explicaram pra gente qual é a situação. Eles nunca jogaram no Brasil, tanto o Ocampo quanto o outro uruguaio precisa ter CPF, precisa fazer documentação, cair no bid da CBF, então vai levar um tempo. Eles aparentemente já estão adaptados, mas talvez contra o jogo com o Curitiba eles possam estrear. E aí tem outro problema, a gente está falando, joga de casa ou joga em casa, o Brusque joga fora todas as partidas, ou jogou no Gigantão ou está levando para a ressacada. E o Augusto Bauer não está pronto. Está sendo reinaugurado hoje, tem uma cerimônia, solenidade com autoridades, vai ter jogo festivo também, mas não dá para cravar que domingo Brusque e Coritiba será no Augusto Bauer. Tem mais essa ainda, provavelmente será na ressacada de novo, e aí é um jogo importante, Coritiba é adversário difícil, mas talvez aconteça na ressacada, provavelmente aconteça na ressacada de novo.
Foi repercutido também nos últimos dias o público baixíssimo na ressacada, foram 46 torcedores, né, 48 torcedores, o último jogo do Brusque. Então, assim, é um momento delicado, difícil, precisa de reforços, precisa de atacantes e ainda não chegaram. Só esses dois uruguaios e que ainda não tem data para estrear, talvez contra o Coritiba. Mas a situação do Brusque começa a ficar preocupante porque já estamos indo para o retorno, né? Pode falar, pode falar. O Mirassol que não tem mais o Yuri Lima, né? O reforço. Ex-namorado, ex-marido da Isa aí, rescindiu o contrato. Então o Brusque teve esse reforço. Tentar buscar a vitória, que foi o Yuri Lima ter sido dispensado do Mirassol. Que temporada do Yuri, temporada 2024, Yuri não vai esquecer nunca mais. Kaká, sei que circula aí. Pode falar, pode falar. Ele estava no time B do Mirassol, ele estava jogando a Copa Paulista. Nem no time principal ele estava jogando. Não. Que fase do Yuri Lima? Fase. Kaká, sei que circula, vai lá visitar o Rodrigo Santos, circula pelas ruas do Brusque. Já estão pedindo a cabeça do técnico. Como é que tá a questão do Luizinho aí? Já está sendo questionado, porque até o Brusque chegou a jogar bem com o Luizinho Vieira e não estava conseguindo os resultados que merecia. Jogava bem, era competitivo, não tomava gols, ficou um tempo sem tomar gol também, mas não estava conseguindo os resultados. Então, assim, tinha desempenho, mas não tinha resultado. Agora não teve desempenho e não está tendo resultados. Então, a diretoria do Brusque, e até no acesso para a Série B, o primeiro, com o Gersinho Testoni, o Brusque tomou uma goleada humilhante do Volta Redonda em casa. A pior derrota do Brusque no Augusto Bauer é para o Volta Redonda. Tomou 8. E o Gersinho foi mantido, mesmo tempo sem vencer, ameaçado de classificar. E aí o resto é história. O Brusque segura técnicos, dá confiança, mas os resultados têm atrapalhado. E aí o Luizinho Vieira, acho sim que balança. Não sei se o Brusque teria um outro nome interessante para trazer. O Luizinho Vieira veio de bons trabalhos, de acessos até no Amazonas, por exemplo. Então, a gente sabe como é que é a cultura do futebol brasileiro, mas não dá para cravar que ele está prestigiado, né? Aquela linguagem assim do futebol. O Avaí trocou de técnico, venceu. O Anderson estreou com vitória. Verdade. Então, acho que está pressionado, mas sem informação de que vai trocar. Mas que está pressionado, dá para dizer sim. Legal. O Kaká citou hoje a reinauguração, né, do Augusto Bauer e o nosso parceiro Jean Pablo Cardoso esteve por lá e nos mandou imagens. Fala, meu parceiro. Fala pessoal do Clube da Bola, estou aqui no estádio Augusto Bauer acompanhando a reinauguração do estádio que passou por toda uma reforma, uma ampliação, uma modernização e ficou realmente muito legal, desde vestiários, as arquibancadas, o gramado. Vocês podem ver um gramado sintético e é um gramado realmente de qualidade. Não tem nem aquela borrachinha preta, é aquele composto natural que dá realmente uma impressão de grama natural, iluminação. A entrada nova, o estádio ficou completamente diferente daquele que a gente conhecia antes. Lembro o que era, mas está completamente diferente para melhor. Diferença também que agora o pessoal da televisão vai ficar do outro lado lá. Vocês estão vendo lá que não foi completado ainda. Aquela parte lá deve ficar pronta na semana que vem. Mais uma arquibancada modular de metal para alcançar os 6.500 lugares para que o Brusque possa utilizar o estádio na Série B. No geral, muito bacana, vocês podem ver nas imagens aí, o pessoal veio conferir a reinauguração e a partir da semana que vem o estádio deve estar liberado para a prática. Aí vai depender dos últimos laudos para poder liberar, mas a expectativa é que o Brusque já possa mandar seus jogos aqui da Série B contra a equipe do Coritiba no dia 18. Essa é uma projeção otimista, mas pode acontecer, se não for nesse, será no próximo. Mandará seus jogos da Série B aqui. E 2025, o Carlos Zenon terá uma estrutura completamente nova para o seu futebol e também para os seus rendimentos, porque lá atrás, naquele prédio ali, tem muitas salas comerciais que serviram para fazer a parceria para essa reforma e o Carlos Zenon vai ter uma renda mensal muito bacana que vai ajudar a investir no futebol. Tá certo? Jean Pablo aqui de Brusque, Carlos Zenon, Estádio Augusto Bauer para o Clube da Bola. Valeu, Jean. Kaká, rapidinho, duas coisas ali chamaram a atenção, né? Tem um paredão ali ao fundo, a gente conseguiu ver a imagem ao fundo lá nas costas do Jean, um paredão que me lembrou muito o centro de treinamentos do City. Quem viu o documentário vai saber que eu não tô brincando, aquele paredão, que os moleques ficavam jogando bola no paredão. Mas o Brusque, depois que tiver tudo certinho, o Brusque volta a ser parceiro do Carlos Zenon, né? Volta a ser parceiro do Carlos Zenon.
Sim, Mancha. Esse prédio vai ser um prédio comercial. É através desse prédio que o Carlos Senô, viabiliza essa reforma, porque foi uma permuta. A construtora vai ter ali as salas comerciais para explorar, né? Então, em troca, faz um investimento no estádio. O Carlos Senô conseguiu um ótimo negócio. E o Carlos Senô ainda vai ter salas ali que ele vai poder explorar o aluguel, ainda tem mais essa. E em cima, camarote. A grande questão dificilmente vai ser aprovado o estádio para domingo que vem contra o Coritiba. A melhor das hipóteses é o Sport, que aí é na próxima rodada, quando o Brusque for mandante. E o Carrenault só vai poder jogar em casa mesmo, né, estrear oficialmente, no ano que vem, na Série B do Catarinense, porque ele não conseguiu o acesso. A grande questão é a iluminação, que me parece que já está praticamente pronta, e a arquibancada para chegar aos 6.500 lugares, né, que é a arquibancada metálica ali atrás. Até o Carlos Senô, se tivesse chego à final ou a semifinal da Série B do Catarinense, poderia jogar em casa com o estádio parcialmente liberado, porque para a Série B do Catarinense a exigência é menor, o público, né? Então ele poderia jogar mesmo com o estádio em obras, mas aí acabou que não deu, o Carlos Senô acabou eliminado pelo Camboriú. Mas assim, gente, o estádio tá muito legal, já estive lá também, o gramado sintético é fantástico, tá? É do nível do Botafogo, eu até fiz um comentário assim, é tão bom quanto o do Allianz Parque. O pessoal me mandou, Kaká, é melhor do que o do Allianz Parque, é do nível do Botafogo. Então, assim, é um estádio muito legal, vai ficar muito legal. E a nossa região merece um estádio moderno e com um gramado sintético desse nível. Legal, Kaká. Vamos falar da Chapecoense, nosso terceiro time na Série B do Brasileiro. O Badá sabe, quando eu venho assim de verde é que já estou empolgado com a Chape. Chapecoense tem um jogo importante fora de casa. Sábado é hoje. Partida também marca a estreia do técnico tcheco no comando do Verdão do Oeste. O Eduardo Florão, direto de Chapecó, tem todos os detalhes. Chega mais, Florão. Oi, Mancha, um abraço para você, um abraço ao pessoal ligado com a gente aqui no Clube da Bola. Chapecoense entra em campo daqui a pouquinho, 5 horas da tarde, contra o Ituano, jogo fora de casa. E é a primeira partida aí do retorno, né, do segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. E por isso a Chapecoense encara como um momento de recomeço, até porque passou por várias mudanças durante a semana, principalmente na comissão técnica. O técnico Humberto Louser recebeu a proposta do Atlético Goianiense, foi. Tcheco, que estava no Paraná Clube, na segunda divisão do Campeonato Paranaense, chegou até a Chapecó aqui para assumir o comando da Chape, e a diretoria, os jogadores, todo mundo está encarando isso como um recomeço. Jogadores que saíram, como o Walterson, o zagueiro Abraão, outros que estão chegando, como o atacante Neilton e o atacante Marcelinho, por isso que é um momento de mudança. E bom, veio a calhar ser o início também do retorno da Série B. O zagueiro Eduardo Doma, que está de volta ao time para o jogo de hoje, falou exatamente sobre isso e a gente vai conferir um trechinho. Tudo agora vai ser um recomeço. Comissão nova, retorno, novas peças que chegam para nos ajudar. Então a gente tem que encarar isso com positividade, com esperança sim de um segundo turno melhor e poder tirar a Chapecoense da situação o mais rápido possível. Tá aí, o zagueiro Eduardo Doma, como eu disse, está de volta ao time, vai ser titular contra o Ituano, assim como o atacante Marcinho, ambos cumpriram suspensão contra o Mirassol e retornam ao time nesse momento, nessa estreia do técnico tcheco, nesse momento, como o Doma falou, como a Chapecoense tem encarado, um momento de recomeço, um momento de, quem sabe, escrever uma nova história nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Volto contigo, Mancha. Valeu, Florão, pelas informações. A gente segue em Chapecó agora com o Badá, né? Para contar tudo pra gente essa semana da Chape, técnico novo e aquela missão, Badá, aquela missão que é somar pontos e sair daquele rolo que tá ficando a parte de baixo. Daqui a pouco a gente vai ver a tabela da Série B, a parte de baixo da tabela. Pois é, Mancha, você estava falando do buzinaço. Já teve muito aqui em Chapecó, viu? Teve muito buzinaço, mas ultimamente o torcedor está saindo da arena buzinando de raiva. De raiva, porque esse ano, para tu ter uma ideia, aqui em Chapecó, na Arena Condá, 3 vitórias. 4 vitórias, eu acho. Não, 3. 2 no estadual e uma na Série B. Na primeira rodada ganhou do Ituano 3-1 aqui. Depois de lá para cá não é mais nenhuma dentro de casa, cara. É impressionante, é incrível. Aí o Humberto Louser deixou a equipe, como eu falei antes, foi lá pro... Tá certo ele, certíssimo, foi pro Atlético de Goiás disputar a Série A. Só que o Humberto Louser não deixou um time base e não deixou um esquema de jogo.
Do jogo que perdeu para o Curitiba lá no Paraná, para esse contra o Mirassol, mudaram e foi o time treinado pelo Humberto Loser até domingo de manhã. Daí domingo de tarde ele aceitou o convite, foi embora e deixou o time pronto para o Celso Rodrigues treinar com 7 alterações e com um esquema totalmente diferente. Então, o Humberto Loser não deixou time e não deixou esquema. Então o Tcheco vai ter que começar um trabalho praticamente do zero. Aí a gente está vendo os lances do jogo contra o Mirassol. Chapecoense perdeu um pênalti no primeiro tempo, teve algumas outras boas jogadas, mas foi no segundo tempo que o jogo se decidiu. Aí no primeiro tempo, por exemplo, o Mirassol não teve nenhum chute a gol, nenhum. E aí no segundo tempo, a única bola de Léo Gamalho, esse gosta de fazer gol na Chapecoense, estava estreando pelo Mirassol. A única bola que passaram para ele, ele fez o gol 1-0 e o Mirassol ganhou o jogo. Depois apareceu o Muralha, que foi uma muralha, com várias defesas, foi o goleiro da rodada na Série B e a Chapecoense não conseguiu sequer empatar. Então, é um trauma que a Chapecoense está tendo dentro de casa, são 8 partidas, um turno inteiro ganhou na estreia e depois não ganhou de mais ninguém. Então o Tcheco vai ter muito trabalho. Aí tu me pergunta, mas então quer dizer que o Chapecoense está na zona de rebaixamento por causa do Humberto Loser? Não é por causa do Humberto Loser, não é só por causa do Humberto Loser. O elenco muito mal montado. E aí a responsabilidade é da diretoria. Está contratando jogador na Série D, na Série C, reserva da Série C, está inchando o elenco e os jogadores não dão uma resposta positiva. E não para de chegar reforços aí, toda hora chegando gente. Mas o Humberto Loser não colaborou. Ele não tinha um time base, mudava muito o time, mudava muito o esquema. Uma hora era 4-4-2, outra hora é 4-3-3, outra hora é 3-5-2. E aí o time foi parar na zona de rebaixamento merecidamente. Aí, para terminar com requintes de crueldade, o Perotti fez esse gol, todo mundo vibrou, todo mundo comemorou, pelo menos estava empatando, mas aí o VAR acabou anulando porque ele fez o gol com a mão. E assim foi mais uma derrota. E hoje é a estreia do Tcheco, é a grande oportunidade do Tcheco. Com todo respeito aos clubes que ele trabalhou, mas ele nunca trabalhou numa Série B de brasileiro, por exemplo. Então ele tem a oportunidade agora na Chapecoense, teve aí três treinos para preparar o time, é basicamente o mesmo time, mesmos jogadores do Humberto Loser, com 2 improvisações ali que eu não gosto muito. Jonathan, que é zagueiro, vai jogar de lateral esquerdo, Mailton, que para mim é lateral, vai jogar de atacante pelo lado direito, mas quem sabe na base da conversa, aquela injeção de ânimo, quando troca o treinador, como foi o Anderson Moreira ontem, quando fui ver a escalação do Avaí, o mesmo time, e o Jorge pode me corrigir, o mesmo time do Gilmar Dalpozo, absolutamente o mesmo time, mas ganhou porque a troca de treinador gera um fato novo, cria um fato novo. Essa é a nossa esperança, daqui a pouco o Chapecoense possa ganhar do Ituano lá e sair da zona de rebaixamento, mas o Tcheco vai ter muito trabalho para fazer esse time jogar o tanto quanto vai precisar para buscar a permanência na Série B. Legal, e tu pode falar. Falou. O Anderson não mexeu no time, botou em campo ontem a mesma equipe que o Gilmar vinha colocando, fez algumas movimentações só na parte tática, mas os jogadores foram os mesmos que enfrentaram a Ponte Preta na semana passada. O Ituano, né, que apesar de ser um time mais novo, mais jovem, está no grupo dos times mais chatos do futebol brasileiro, sempre aprontando por aí, ao lado de Ponte Preta, Goiás, Mirassol e tantos outros. Colocar a tabela da Série B para a gente dar uma olhada por onde andam os catarinenses nessa classificação da segundona nacional, né? O Avaí na primeira página, lá embaixo, mas na primeira página, a Chape e o Brusque na página 2. O Santos é o líder, venceu ontem, 37 pontos, abriu 2 pontos do Mirassol, o segundo colocado tem 35, Novo Horizontino 33 e o Galo, o América Mineiro, melhor dizendo, também 33 pontos. O Coelho Mineiro tem 33 pontos, fechando o G4. 30 pontos tem o Vila Nova, o Ceará tem 29, aí tem o grupo do 29, né? Sétimo Sport, Operário, Paraná é o 8º também, com 29. O Avaí tem 28, colou no Operário, nona posição para o Leão. A Ponte Preta um pouquinho atrás, com 26 pontos, é a 10ª. Página 2, Goiás tem 25, a turma, o trio do 24 pontos ali, que é o CRB, Amazonas e Paysandu. Coritiba com 23, Botafogo de São Paulo com 22. Daí a zona perigosa, né, com 2 catarinenses, a zona vermelha não é o que a gente quer, né? Chapecoense 19 pontos,
Brusque também 19 pontos, Ituano 13 e o Guarani lá atrás com 11 pontos somados. Sérgio Badá, a gente olha a tabela, a decepção ali dos catarinenses na ponta de baixo e também um pouco de surpresa de tanto time de São Paulo na ponta de cima, por aí? Fora o Santos? Mancha, mas não dá pra dizer que é tanta surpresa assim, cara. O Mirassol e o Novo Horizontino, no ano passado, eles lutaram até a última rodada pra subir. Eles têm uns times, uns times muito consistentes. Por exemplo, o Mirassol manteve o Mozart do ano passado e a base de time. O Novo Horizontino, o Eduardo Batista e a base do time do ano passado, eles têm investimento bom, cara. Então, a única coisa, com todo respeito, a única coisa que falta para Mirassol e Novo Horizontino é ter mais torcida. Eles têm pouco torcida lá no interior de São Paulo. Lá os caras, a maioria torcem pelos clubes da capital. Mas olha, não dá para dizer que é tanta surpresa assim. Agora tem decepção ali, ó. O Goiás é uma grande decepção e o Curitiba também, né? E o que é pior, eu vou dizer para você o seguinte, olhando, que é o que interessa, o Avaí eu não sei se vai ter força para brigar para subir. Eu acho que vai ficar meio que nessa meiuca aí. Agora, ali atrás, meu querido, ali atrás, olha, tem 5 para cair 4. É Botafogo, Chapecoense, Brusque, Ituano e Guarani. Então, tomara que Chapecoense e Brusque saiam dali. Mas Curitiba eu acho que tem potencial para crescer. Paysandu ontem perdeu para o Santos, Amazonas talvez. Mas é que, tá falando com o Ninja aqui, tem que emendar 2 vitórias, estou falando de Chapecoense. Emenda 2 vitórias, queridos do tio Badá. 2 vitórias, será que é pedir muito? Ganhar hoje do Ituano lá, que é um campo neutro no Novelli Júnior, e depois sábado que vem do Guarani aqui, para ir a 25 pontos, cara, para sair dessa maldição que é essa parte de trás da tabela aí. Então, e agora o Brusque tem essa vantagem que daqui a pouco vai voltar a jogar em casa perante seu torcedor. Só que daí vai ter que se adaptar ao gramado sintético, que também é outra situação delicada. Mas olha, tchê, não sei não, hein? Não sei não, se não vamos ter um catarinense ali, infelizmente, no Z4. Tá sujeito. Aí, ó. Tá certo. Kaká, você vê a tabela aí... pode falar. Não, o Badá comentou sobre o sintético, mas o Brusque tem feito treinos no Augusto Bauer, tá? Então dá para dizer que o time está adaptado ao sintético e a questão de que a gente tem visto que times que jogam o seu mando de campo em gramado sintético costumam ter facilidade. Então o tapetinho que a gente brinca, né? Eu acho que o Brusque, de volta ao Augusto Bauer, além do fator caldeirão, de estar jogando em casa com a sua torcida e tal, mais o gramado sintético, talvez o Brusque dê essa arrancada. O problema é quando vai ser, porque já era para estar jogando no Augusto Bauer. E interessante que a gente está vendo ali, tem Mirassol e Novo Horizontino no G4, os dois estavam em 2020 na Série D do Brasileiro. O Marcílio enfrentou o Novo Horizontino, estava no grupo do Marcílio daquela Série D de 2020, o Mirassol estava no outro grupo. Então, os dois subiram em 2020 para a Série C e nós estamos vendo em 2024 Mirassol e Novo Horizontino muito próximos de em 25 estarem na Série A do Brasileiro. Olha o crescimento meteórico, né? E o Ituano estava na Série D em 2019. O Ituano chega até a semifinal e cai para o Brusque. Santos, tradicionalíssimo e tal, tá fazendo a campanha que tem que fazer, mas Mirassol e Novo Horizontino com crescimento muito rápido e o Ituano também, só que o Ituano caminha para o rebaixamento, já foi rebaixado no Paulista, deve cair para a Série C no Brasileiro, né? Mas eu concordo com o Badá, acho que ali do Paysandu, talvez o Amazonas para baixo, tá todo mundo brigando, então os nossos catarinenses têm que começar a vencer. Sequência de vitórias, aquela arrancada que o Avaí fez, chegou na liderança, mas acho que para Chape e Brusque é vencer para escapar do rebaixamento. Né? Legal. Jorge Júnior, opinião também sobre essa tabela da Série B atualizada hoje pela manhã. Até pelos jogos que o Badá falou que o Brusque tem, né? Hoje o Chapecoense tem Ituano, depois Guarani, um jogo de 6 pontos para afundar os rivais e criar essa gordura ali em cima. O Avaí, até com a vitória do América ontem sobre o Botafogo, então agora abriu 5. Até ontem à noite estava 2 pontos de distância para o G4, mas ainda dá, e o Avaí tem que ser na base da superação, no jogo a jogo. O Avaí ainda tem time e tem bola para isso. E tá com o trabalho do Anderson Moreira, que já tem 3 acessos no seu currículo, apostando tudo. O Avaí deu all-in, o Badá. O Avaí chegou essa semana, depois da demissão do Gilmar, all-in, vai tudo na mesa, a gente tem que subir, tem a questão financeira,
o dinheiro assim investido na temporada vai estar com uma folha de 3 milhões por mês. Eu acho que só deve perder para o Criciúma no tamanho de folha no estado aqui em Santa Catarina. E deu all-in com o Anderson Moreira, que já tem um salário alto também, para buscar esse acesso. Então é jogo a jogo, agora tem mais 18 rodadas para buscar aí na nossa conta, para chegar aos 65 pontos aí, mais umas 11, 12 vitórias, alguns empates, tem umas derrotas no meio do caminho, mas essa é a conta para vai conseguir buscar o acesso. Ainda dá, o pessoal deu all-in, não sei se o Badá quando joga aí uma cacheta também dá um all-in, né? Poker. Badá é poker. Não, é. Tem all-in no poker? Tem, né? Tem, no poker tem. Na cacheta ter, também. né? Na cacheta o cara se emociona, bota 50. Aí vai. Eu já falei uma vez... Cachetão. É? Tá certo. Só para esclarecer aqui, eu já falei, mas nossa audiência de qualidade é rotativa, né? Eu tava olhando pro alto assim, o Mancha viajando lá, os caras comentando e o Mancha... Eu tô olhando pro telão, temos um telão aqui no estúdio, né? Que tava a tabela ali, eu tava ali olhando pro telão, a tabela que é atualizada no momento dos jogos e tal. E ela fica sobre o nosso Valdir Andrade, nosso cinegrafista, que é o avô do Gato Lorde. Tava mandando mensagem ali pro Gatinho, o Gatinho fica sempre ligado, né, Valdir? Valdir tá concordando a cabeça. O Gatinho que assiste a NDTV é mole, só aqui a gente tem. Vamos fazer o seguinte... A gente vai pro intervalo. Deixa eu ler uma mensagem, chegaram mensagens. Boa tarde, Mancha. O nosso representante de Santa Catarina, o Criciúma, está indo muito bem no Brasileirão e vamos vencer hoje o Fortaleza. Renilton Coelho, de Criciúma, Renilton que participa todo o programa. Acho até que ele já deixa programada a mensagem. Ele só vê o primeiro bloco, programa a mensagem. Mancha, saudades daquela época, do Silas, 2008, 2009. Timaço que o Avaí tinha. Sabíamos a escalação de cor e salteado. Um abraço a todos, sou o Darlan, da Fazenda Santo Antônio. Manda um abraço pra rapaziada do Fute Quarta, lá do Estrampa. É isso? Será que se trampa? Será que é isso? Um abraço pro pessoal do Fute Quarta, lá do Citrampa. Quem queria falar? O Kaká. O Jorge Júnior falou em all-in, né? A recomendação no pôquer é nunca dê all-in, evite o all-in, que é apostar tudo, né? Ah, tá. Mas interessante que no futebol, como os diretores, presidentes fazem isso, né? E a história só é legal e só é contada quando dá certo. O Brusque, por exemplo, ano passado, deu um all-in para subir para a Série B do Brasileiro, né? E se não sobe? O que ia acontecer com os diretores, presidentes? Eles iam estar contando história? É complicado, cara. Dar all-in... você tem a chance de ganhar, claro, e aí é uma grande conquista, mas e quando perde? Aí fica herança, por isso que a gente tem vários clubes endividados. Mas a gente até conversando em off com a diretoria do Brusque e tal, eles fizeram loucura, e eles assumem, a gente fez loucura mesmo, e se não tivesse subido, não sei o que faríamos. Agora, o Avaí tem problema de dívida também e tal, e, poxa, é complicado, a gente vive esse futebol catarinense na dificuldade, e quando dá o win, você pode perder também, né? Mas só olha quando vence. Aí tem outra questão. Tem quem não consegue dar all-in, que é o caso do Figueirense. Que não pode contratar, não tem dinheiro. Então não tem nem essa opção de dar o all-in para subir, para mudar o patamar por uma necessidade financeira. Não tem essa condição de dar o all-in. É um risco sempre. O risco é muito mais alto quando você aposta em tudo. Exatamente. Tá só com o morto. O Kaká falou assim, não sei como estaríamos hoje se não tivesse dado certo a aposta do Brusque. Talvez não teríamos Kaká Oliveira. Ainda bem que deu. Eu digo aqui no programa, não teríamos Kaká Oliveira aqui no programa. Ainda bem que deu, temos Kaká. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, no próximo bloco, vamos falar de futebol e música. Uma combinação que sempre dá certo. Vamos falar com um representante da banda Os Tigres Rock, que tem todo um repertório musical baseado na história do Criciúma. O Jorge já tá até batendo cabeça aqui no estúdio, tá curtindo. Tocaram na final do Catarinense, tudo? Eita, aumenta um pouquinho o som. Intervalo e a gente já volta.